Agora, então, processo de produção do etanol. Turma, façam a mesma pergunta de antes. Como que o etanol é produzido? Lembrando que o etanol nada mais é do que o álcool, né, que nós estamos utilizando hoje em grande quantidade, que é o álcool em gel. É o mesmo álcool que nós utilizamos como combustível e também é o mesmo álcool encontrado nas bebidas alcoólicas. A matéria-prima nada mais é do que a cana-de-açúcar, ok? Principalmente aqui no Brasil. Até por conta de todo o nosso contexto histórico, né, econômico, nós temos aqui vastas gamas de hectares de cana-de-açúcar e elas são utilizadas para este fim, né, para a produção de combustível, produção de etanol, beleza? Ok, tá, João, mas como é que então que eles transformam a cana-de-açúcar lá no etanol? Fica o caldo de um lado e fica o bagaço de outro, né, que é aquilo tudo que sobra. Então o bagaço, né, ele vem para cá e o caldo de cana vai ser ainda processado. Tá, gente? O caldo de cana, o que que é? Qual é a composição química dele? Tem basicamente lá água, H2O, e tem lá um açúcar chamado de sacarose. É aquele que nós compramos lá no mercado, que é o famoso açúcar refinado, tá, gente? A sacarose é um açúcar formado por duas moléculas de outros dois açúcares. Ela é formada por uma molécula de glicose e também é formada por uma outra que é o açúcar de frutose, tá? Então, glicose, que é o nosso combustível, tá? Nosso corpo necessita de glicose para realizar o nosso metabolismo, convertendo, né, a glicose do corpo de vocês em energia. Então, sem glicose, nosso corpo não funciona, nosso corpo não tem energia para funcionar. Assim como um carro, né, que tem que funcionar à base de gasolina, o nosso corpo funciona à base de glicose, tá? Então, a sacarose é formada por glicose, beleza? E por um outro açúcar que é a frutose, que é o açúcar encontrado nas frutas. A junção desses dois dá a molécula de sacarose, que é o açúcar que nós compramos lá no mercado, o açúcar refinado. Lá no caldo de cana tem uma alta concentração de sacarose, tem muito açúcar lá dentro, então por isso que ele é muito doce. Esse caldo de cana, né, que é a mistura de açúcar e água, ele vai ser aquecido para matar todas as bactérias e outros micro-organismos que estão ali indesejados, e após isso ele vai para um outro tanque. Aí nesse tanque que vai acontecer a mágica. Vai acontecer um processo bioquímico, eles vão colocar nesse caldo de cana micro-organismos chamados de leveduras. As leveduras vão se alimentar de todo aquele açúcar e à medida que elas vão se alimentando daquele açúcar, elas vão produzindo o próprio etanol, que é o que nós queremos, e também vai produzir CO2, né, que é o famoso gás carbônico. Então, gente, o álcool, ele é uma substância obtida através de um processo bioquímico, um processo realizado por seres vivos. Os micro-organismos vão converter, pelo menos a maior parte daquele açúcar, tudo em etanol e o gás carbônico. Por isso que os alimentos fermentados, né, eles acabam sempre gerando bolinhas, né, eles geram gases. O gás é este CO2 aqui que está indo embora. E esse processo aqui, como eu acabei de falar, é chamado de fermentação, beleza? É o processo de fermentação. Agora que nós já temos aqui os nossos produtos que são o etanol e o gás carbônico, tá? O que que vai acontecer depois disso tudo? Gente, nós temos aqui uma baita de uma mistura, certo? Olha só essa mistura, tem ali um pouco de água, né? Aliás, tem água ali dentro, tem etanol, tem gás carbônico saindo, tem lá as leveduras em volta, né? Tudo isso nós chamamos de mosto fermentado, fechou? Isso aqui é tudo mosto fermentado. E nós queremos só este cara aqui, que é o etanol. Nós só queremos este cara aqui. Só que nós temos que separar este etanol lá do gás carbônico e também da água, né? Porque aqui ainda tem água, né? E como é que nós vamos fazer essa separação? Como é que o etanol vai sair desse meio todo? É aí que vai entrar um processo muito interessante que nós chamamos de destilação, aqui na destilaria. O que que é a destilação? Bom, a destilação é um processo de separação de misturas, que tudo isso aqui é uma mistura, tá certo? Principalmente nós temos em quantidade a água e o etanol. Agora, turma, o que que vai acontecer? Eles vão pegar essa mistura e vão aquecer. E agora vai entrar aqui o conhecimento dos processos, das propriedades físicas das substâncias. Vocês lembram qual é o ponto de ebulição da água? A qual temperatura que a água ferve? Bom, a água ferve, deixa eu botar um pouquinho mais para cá, a água ferve a 100 graus Celsius. Concordam? E o etanol ferve a que temperatura? Vocês já deixaram cair uma gota de álcool na mão? Sabe quando vai passar álcool gel? O que acontece com o etanol? Não parece que ela resfria? Não parece que ela seca mais rápido?
Então, é porque o etanol, ele evapora muito mais rápido, ele é muito mais volátil, ele tem maior facilidade para evaporar. E como o etanol, ele evapora, isso significa que o ponto de ebulição dele, tá? O ponto de fervura dele é menor. O etanol, gente, ele ferve ali por volta de 78 graus Celsius. Então, olha que interessante. Quando eles vão colocar essa mistura para aquecer, o que vai evaporar primeiro? Ora, quem vai evaporar primeiro é este cara aqui, é o etanol. E quando ele evapora, né, quando ele vira gás, ele vai ser coletado em um outro recipiente, ele vai ser resfriado, né, vai ser condensado e vai virar líquido novamente. Olha só que legal, então, produzindo o nosso querido álcool. Olha que baita processo, né, gente? Muito interessante, né? Tudo começa lá com a cana, esse caldo ele é aquecido, depois esse caldo é colocado nele micro-organismos, né, as leveduras convertem açúcares lá no etanol e no gás carbônico, e depois dessa mistura toda, né, o que nós fazemos? Nós aquecemos e separamos o etanol dessa coisa toda. Tira o etanol gás ele é resfriado, vira líquido, e aí então nós obtemos nosso querido produto. Gente, isso aqui foi só para fazer uma comparação entre os dois processos, tá? Conhecer um pouquinho como que o papel é produzido e como o etanol é produzido. Percebam como são dois processos completamente diferentes? Deu para perceber isso? Acho que uma das únicas coisas que nós podemos dizer, né, que tem em comum é que os dois têm a matéria-prima que vem da natureza. O papel vem da celulose da madeira e o etanol vem da cana-de-açúcar.